Já começamos então a gravar. Nós estamos iniciando o 14º dia que nós vamos ter aulas. Muito boa noite. Muito boa noite, André. Muito boa noite, Gisela, Lucas, Nicolas, Patrício, Priscila. Estamos nós aqui, os últimos dos moicanos. Daqui a pouco o pessoal vai chegar. A ideia, eu vou colocar aqui a aula, a ideia é hoje a gente encerrar, né, essa parte teórica. Eu vou fazer exercícios e daí, depois no meio depois do intervalo, a gente conversa novamente sobre o trabalho. Aí eu vou conversar com vocês sobre o trabalho, a gente fala sobre datas, e aí eu vou postar isso daí, o que nós fecharmos, a questão da data também. Aí a gente combina e eu vou colocar no Ava. Daí eu vou colocar lá no Ava e colocando com data, etc, para ser entregue, tá bom? Podemos fechar assim? Podemos, moçada? Meus filhos, vocês estão me ouvindo? Boa noite, Demir. Beleza. É, Vamos colocar aqui. Nós estamos falando sobre estequiometria. Já falamos disso. Também. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre reagente limitante. Quem que está com áudio, poderia falar para mim se vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo, moçada? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Beleza. Então, veja, nós estamos, já desde a semana passada, nós começamos, ainda estamos falando sobre soluções e misturas, ou mistura e soluções. Na semana passada, nós vimos como calcular, e vamos fazer exercício hoje, de como calcular concentrações de soluções, seja lá concentrações molares, mol por litro, concentrações com base em porcentagens, massa-massa, volume-volume, diluições, cálculos de concentração de soluções com diferentes soluções e você determinar a concentração de uma espécie. E depois nós começamos a ver estequiometria, da onde nós começamos a fazer contas, e eu sempre falei para vocês que esse assunto é bastante importante, aonde nós fazemos contas ou nós usamos da matemática junto com reações químicas. Os cálculos estequiométricos, eles são cálculos em que você se baseia numa relação direta dos reagentes para você produzir determinados produtos. Para isso, nós vimos da necessidade de balancearmos as reações químicas, então as reações químicas precisam estar balanceadas, e os números que ficam na frente de qualquer reação química como essa, então qualquer um desses números, são coeficientes estequiométricos, estabelecem uma relação direta entre os reagentes que vão reagir para gerar uma quantidade também direta dos produtos. Fala, Guilherme, boa noite. Tá bom, Lucas. Ô, pessoal, se começar a travar, vocês me falam, hein? Deixa eu ver que internet que eu tô ligado aqui. Espera aí. Beleza. Aí, nós, né, vendo essa questão, né, da estequiometria, essa questão da necessidade de balanceamento, a necessidade de saber, né, como se calcula as concentrações, e sabendo que esses números estabelecem uma relação direta, então, de reagentes que precisam se interagir para que possam gerar novos produtos,
sabe, necessário a gente imaginar de que uma reação química não necessariamente sempre vai acontecer com quantidades que foram adicionadas ou que estão presentes num, enfim, num recipiente qualquer, com quantidades que são estequiometricamente iguais àquelas que nós podemos estabelecer uma reação química. Então, em geral, as reações acontecem em quantidades que não são as estequiometricamente viáveis. O que eu estou falando para você é o seguinte: em geral, sempre vai haver uma substância que está em maior quantidade do que outra. E quando isso acontece, você acaba, lá na reação química, você acaba tendo um reagente que vai ser consumido totalmente e um outro reagente que não vai ser consumido. Se as quantidades ah, que estivessem misturadas fossem quantidades estequiometricamente estabelecidas, ou seja, fossem quantidades que estão de acordo com aqueles números que estão, né, na frente das substâncias que são os reagentes, todos os reagentes, por exemplo, como essa reação, se as quantidades colocadas equivalessem a essas ou fossem diretamente relacionadas com esses números que estão aqui na frente dos reagentes, a quantidade que nós colocássemos para reagir, todos seriam consumidos, tanto, no caso aqui, o etanol e o oxigênio. Todos os reagentes. Mas, em geral, essas quantidades são diferentes que se adicionam lá. E aí nós precisamos saber quem que está em menor quantidade, porque esse reagente que está em menor quantidade, nós identificamos ele, né, ou nomeamos como reagente limitante. E aquele que está em excesso é o reagente em excesso. E as contas devem ser feitas com o reagente limitante, porque a partir do momento que o reagente limitante acaba, é totalmente consumido, a reação química já não se processa mais, ela é interrompida. Pois bem, vamos ver. Tá entendido, moçada, o que é essa questão sobre reagente limitante? Né? Então, você vai fazer uma reação química, você pode ter nessa reação química uma quantidade maior de um reagente, menor de outro, e se essas quantidades, né, dependendo dessas quantidades, aquele reagente que tiver em menor quantidade ele é identificado como reagente limitante e as contas precisam ser feitas com esse reagente. Muito bem. Veja esse exemplo. A pergunta é a seguinte: qual o volume de água que vai ser produzido na combustão? Então, falando de volume, não é massa. Qual o volume de água que vai ser produzido na combustão de 2 kg de etanol com 1 kg de oxigênio? Então, observe que ele te dá uma quantidade, uma massa de etanol. Observe que ele também te dá uma massa de oxigênio. É uma reação de combustão. Além de ser uma reação de combustão, é, e que ele dá as quantidades de ambos os reagentes, nós não sabemos se essas massas apresentam alguma correspondência em relação a esses coeficientes estequiométricos. De qualquer maneira, independentemente do que for, nós precisamos ver se a reação química está. Assim, nós precisamos verificar se esses coeficientes estequiométricos permitem você ter uma equivalência no número de átomos de carbono do lado dos reagentes e o número de átomos de carbono do lado dos produtos. Boa noite, Clarice. Seja bem-vinda. Então, nós já vimos, né, nós fizemos esse balanceamento das reações. Esse balanceamento, como eu disse, equivale, né, ao número de mols que estão reagindo. Então, a ideia é nós transformarmos essas massas em mols para depois fazermos as contas e, inclusive, identificar quem que é o reagente limitante e quem que é o reagente em excesso. Muito bem, então ele falou que reagiu 2.000 gramas ou 2 quilos, então são 2.000 gramas ou 2 quilos de etanol, está aqui os 2.000 gramas. Mas como que eu vou descobrir o número de mols que equivale a 2.000 gramas? Eu sei que a massa molar de etanol equivale a 46 gramas por mol de etanol. Esse número que é a massa molar, veja que ele já estabelece uma relação para você aqui, ó. 46,068 gramas de etanol equivale a 1 mol. Então, isso aqui já é uma relação.
Se 46 gramas de etanol equivale a 1 mol de etanol, 2.000 gramas equivale a quanto? 43,414 mols de etanol. E a mesma coisa você vai fazer com a massa molar do oxigênio. Ela é 31,998 gramas por mol de oxigênio. E 1 mol de oxigênio equivale a 31,998 gramas de oxigênio. 1.000 gramas de oxigênio equivale a quantos mols de oxigênio? Aí você vai ver que vai equivaler a 31,25 mols de oxigênio. Então eu estabeleci aqui as quantidades em mols. Bem, precisamos identificar agora quem que é o reagente limitante. Eu posso fazer a conta com qualquer um. Quando eu falo isso, para saber quem que é o reagente limitante, eu posso fazer a conta via oxigênio, via etanol. Vamos fazer aqui a reação com o etanol e depois eu vou fazer com o oxigênio para vocês verem que o resultado aqui vai ser o mesmo. Qual que é o resultado? É numérico? Não, o resultado que aqui eu vou ter um número, mas o número vai me identificar, né? Vai me permitir determinar quem que é o reagente limitante e o reagente em excesso. Veja, nós temos que 1 mol de etanol reage com 3 mol de oxigênio. Da onde eu tirei isso? Da própria equação reação química. 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio. Nós vimos a quantidade de etanol, desculpe, a quantidade de oxigênio, eu vou fazer com oxigênio, depois eu faço com etanol. Nós vimos a quantidade de oxigênio que está presente aqui, que foi colocado para reagir. Foi colocado para reagir 31,25 mols. Então, 31,25 mols de oxigênio reagiria com quanto de etanol? 10,4 mols de etanol. Bem, ele está te falando, para reagir todo esse oxigênio, eu preciso de 10,4 mols de etanol. E a pergunta que você vai fazer é o seguinte: você tem esse 10,4 mols de etanol? Aí você vai vir aqui a quantidade de etanol que está sendo colocada na reação: 43,414 mols. Ou seja, você tem muito mais do que você precisa. Muito mais. Eu preciso de 10,4 para consumir todo o oxigênio e vai sobrar ainda quantidade de etanol. Então, quem que é o reagente limitante? Responde aí no chat que eu vou ver. Quem que é o reagente limitante? Reagente limitante é aquele que está em menor quantidade. Reagente em excesso é aquele que está em excesso. Coloca aí quem que é o reagente limitante nessa reação. Já estou até falando, né? O reagente limitante é o oxigênio. Beleza? Bem, se eu fosse. Veja que a conta eu comecei olhando para o oxigênio. Eu poderia fazer essa conta olhando, em vez de olhar para o oxigênio, eu poderia olhar para o etanol. Eu vou tentar fazer aqui do lado, aqui, ó. Deixa eu fazer um risquinho aqui. Vou tentar fazer aqui do lado. Veja, eu sei que 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio. Então, 1 mol de etanol reage com 3 mols. Não vai caber, eu já vou colocar aqui 3 mols de oxigênio. Só que a conta eu não vou fazer com essa quantidade que estava presente de oxigênio. E aqui é 1 mol de etanol. Deixa eu colocar aqui assim, E de etanol, ou ET, para a gente saber que eu estou falando do etanol. 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio. Se eu fosse levar em consideração a conta a quantidade de etanol, ou seja, eu tenho 43 mols, ou 43,4 mols de etanol, para serem totalmente consumidos, esses 43 mols de etanol, eu precisaria quanto de oxigênio? Vou fazer a conta aí, é só multiplicar, fazer a regra de 3, ou seja, é só a gente multiplicar aqui em cruz. E aí você vai ter aqui um resultado, quando você multiplicar em cruz, que vai ser igual a 130
130,2, mas eu vou deixar 130 apenas. 130, acho que eu não vou conseguir fazer o 2. Vamos ver aqui. 130,2 mols de oxigênio. A pergunta é a seguinte: você tem 130,2 mols de oxigênio? Não, você não tem. Você tem 31,25. Você tem menos do que você precisa. Se você tem menos reagente do que você precisa para consumir todo o etanol, quem que é o reagente limitante? Aquele que está em menor quantidade, que é o oxigênio. Então, o oxigênio é o reagente limitante e aquele que está em maior quantidade é o reagente em excesso. Então, o etanol está em reagente em excesso, o reagente limitante é o oxigênio, e você tem que, então, fazer esse exercício usando o reagente limitante. E ele quer saber qual o volume de água que vai ser produzido na combustão partindo dessas quantidades, e nós vamos usar o quê? Vamos utilizar o oxigênio porque ele é o nosso reagente limitante. Pois bem, nesse sentido, agora já pode fazer as contas. 3 mols de oxigênio vai produzir 2 mols de água. Veja que ele quer saber qual o volume de água que foi produzido. Produz 3 mols de água. 31,25 mols de oxigênio produz 31,25 mols de água, porque são 3 para 3. Mas ele quer saber o volume de água. O volume a gente pode tirar da reação ou da equação PV é igual a nRT, onde N é o número de mols de água que são produzidos, é 31,25, que está aqui. R é a constante dos gases reais, é este aqui. T é a temperatura em Kelvin, é em Kelvin porque esta constante está apresentando também uma unidade em Kelvin. E aqui no exercício, ele não falou isso. Ele falou assim, aqui a temperatura 273,15 Kelvin, está aqui, 273, dividido pela pressão, ele falou a pressão, falou também, a pressão é 1 atmosfera. Então, quando você faz essa multiplicação aqui, vai dar 700 litros de água. Veja que essa unidade de mol se corta com esta. Veja que esse Kelvin acaba se cortando com este. E este atmosfera acaba cortando com esse aqui. E aí você vai ficar com 700 litros. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nisso? Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Beleza. Então aqui a gente está vendo o reagente limitante, a gente vai fazer exercício depois a respeito disso. Uma outra questão que a gente precisa abordar dentro dessas resoluções são as impurezas. De forma geral, as substâncias elas não são encontradas sozinhas na natureza. Geralmente elas apresentam a presença de substâncias estranhas, se forem substâncias cristalinas com impurezas em seus cristais. Mas quando essas quantidades são muito, muito pequenas e a presença dessas espécies são assim desprezíveis e o efeito delas, né, o efeito é desprezível em relação a, o efeito delas, né, é desprezível em relação à reação química, elas não são levadas em consideração e geralmente as substâncias são ditas como puras. Mas existem algumas impurezas que estão muito em uma grande quantidade. E a gente precisa levar em consideração isso para poder diminuir, né, a carga de massa de reagente que será adicionado até para se fazer uma conta de previsão de produto que vai ser gerado. Então a gente precisa descontar essas impurezas, né? Então, e aqui não é nada complicado, porque geralmente as impurezas estão ditas ou são informadas na forma de porcentagem. Então, veja bem, aqui o exemplo. A hematita, que é o óxido de ferro 3, que é este óxido, é o principal minério do qual se extrai o ferro. No Brasil,
A hematita explorada apresenta teor de pelo menos 85%. Veja, 85% significa que 15% é impureza. Aí vem, se você, considerando um depósito de hematita em Minas Gerais, contém um teor de 85%, qual a quantidade máxima de ferro que pode ser obtida a partir de 1 tonelada, 1.000 kg desse minério? Então ele tem uma fonte de óxido de ferro. Essa fonte ela é uma fonte impura, com uma pureza de 85%. E ele quer saber, e eu vou pegar 1 tonelada desse material, e ele quer saber a quantidade de ferro que vai ser produzido. A primeira coisa é nós desconsiderarmos os valores das impurezas de um total de material que vai ser utilizado na produção do ferro. Então, se você tem 1.000 kg de óxido de ferro, esse 1.000 kg, que é 1 tonelada, é ou possui, né, dentro dessa massa, o óxido de ferro mais as impurezas. Isso aí é 100% do sólido. Sólido aí compreendendo o óxido de ferro mais as impurezas. 85% do sólido, que seria só o óxido de ferro, representaria quanto em massa? 850 kg. Então, nós temos que trabalhar com esta massa de 850 kg do óxido de ferro para verificar, para poder fazer as contas agora, porque ele quer saber aqui a quantidade de massa de ferro que pode ser produzida. Muito bem, a reação química é essa, nós precisamos ver se ela está balanceada. Nesse caso em particular, ela está balanceada. E aí a conta começa a ficar bastante simples. Veja, a massa molar da hematita é 159,6 ou 7 aproximado de óxido de ferro por mol. Então, eu tenho que 159,687 gramas de óxido de ferro equivale a 1 mol de óxido de ferro. Nós falamos que lá a empresa ela pega 1 tonelada, que são 1.000 kg, e desses 1.000 kg, o que vai valer mesmo na reação é 850 kg. Veja que você está utilizando uma unidade em gramas. E a gente não pode colocar aqui 850 kg, tem que usar tudo em gramas. Só que 850 kg equivale a 850.000 gramas. Então, se 159,687 gramas equivale a 1 mol, 850.000 gramas equivale a quanto? A 5.323 mols. E aí, se você tem que 1 mol de óxido de ferro produz 2 mols de ferro, 5.323 mols de óxido de ferro produz quantos mols de ferro? Você multiplicar em cruz, vai dar 10.646 mols de ferro. Então eu achei a quantidade de mols de ferro que é produzida. Ele quer saber a massa de ferro que é produzida, não o número de mols. Então eu preciso converter esse número de mols agora de... desculpe. Eu preciso converter... Deixa eu só apagar aqui. Um momento. Eu preciso converter esses 10.646 mols de ferro em massa. Ora, a massa molar do ferro é 55,845 gramas por mol de ferro. E isso já estabelece uma relação. Uma relação entre o mol de ferro pela massa de 1 mol de ferro. Então veja, 55,845 gramas de ferro equivale a 1 mol de ferro. 10.646 mols de ferro equivale a que massa? 5.940,5 kg de ferro. Essa é a massa de ferro que é produzida a partir de 1 tonelada de hematita. Tudo bem aí, gente? Muito bem. Para finalizar, antes de nós fazermos exercícios, ainda preciso falar um pouquinho de rendimento de reação.
Porque essas contas que nós estamos fazendo são contas teóricas, que não necessariamente o rendimento ou a quantidade que nós estamos calculando vão acontecer, porque numa reação química você faz as contas, mas tem outras coisas em jogo. Que outras coisas? Os caminhos reacionais. Nós temos a cinética de reação, nós temos então a velocidade de reação. Enfim, nós temos outros fatores que trabalham, que alteram a velocidade de reação. Você tem pressão, você tem temperatura, você tem presença de espécies interferentes. Essas coisas acabam levando a gente a produzir uma quantidade de massa geralmente menor em relação àquela que nós calculamos. Por isso que existe aquilo que nós chamamos de um rendimento teórico e um rendimento real. Em geral, então, o rendimento de uma reação, o que nós fazemos? Nós pegamos o rendimento de uma reação real e dividimos pelo rendimento teórico. Ou seja, nós pegamos a quantidade de massa que foi produzida numa equação real e dividimos pela massa que deveria ser produzida. Veja aqui o exemplo. A reação de decomposição do carbonato de cálcio, 90% de pureza. Então, ó, aqui ele já está me dando uma informação. O carbonato de cálcio da reação, ele não é puro, ele é 90% só dele é puro. 10% desse carbonato de cálcio 10% são impurezas, ou é impureza. Então, a reação de decomposição do carbonato de cálcio vai formar o óxido de cálcio e o CO2, como está aqui na reação química aqui. Primeira coisa, verifique se está balanceada. Se você observar, ela está balanceada. Outra coisa, a reação de decomposição que forma óxido de cálcio e CO2, ela foi realizada com um rendimento de 95%. Então ela já está falando que foi feito um cálculo de rendimento, e desculpe, ela foi feita com um cálculo, ela foi realizada, não foi feito um cálculo, claro que foi feito um cálculo para determinar essa porcentagem, mas ela foi calculada com base de dados experimentais. Ela foi realizada com rendimento de 95%. Aí você pergunta o seguinte, qual é a massa de óxido de cálcio obtida pela decomposição de 5 gramas de carbonato de cálcio? Então, olha só, qual é a massa de óxido de cálcio obtida pela decomposição de 5 gramas do mesmo carbonato de cálcio? Ele te deu o rendimento da reação, ele te deu a massa do reagente, que é o carbonato de cálcio, e ele está querendo saber se a massa de óxido de cálcio, que é obtida pela decomposição do carbonato de cálcio, qual que ela é, sabendo que você iniciou a reação com 5 gramas de reagente. A primeira pergunta, nós não temos na reação 5 gramas de carbonato de cálcio puro. Não temos. Ele é 90% puro. Então nós precisamos saber qual que é a massa que está reagindo. Para a gente fazer isso daí, a gente tem que fazer o cálculo da impureza que fizemos antes. 5 gramas de carbonato de cálcio equivale a 100% de carbonato de cálcio mais impureza. 90% de carbonato de cálcio, 90% porque ele está falando que o carbonato de cálcio que a gente está trabalhando, ele tem 90% de pureza. 90% equivaleria a quanto? 4,5. Então, 4,5 é a quantidade de carbonato de cálcio que reagiria. Aí você poderia falar assim, professor, mas eu não tenho que ver aqui a questão do reagente limitante? Aqui você não tem, porque você já está falando qual que é o reagente, é o único, não são dois. Então aqui não. E mesmo que tivessem dois e a pessoa não citar a quantidade de um e outro, não tem como ser
fazer qualquer tipo sabe, de definição ou escolha a respeito de reagente limitante ou reagente em excesso. De qualquer maneira, você tem que a reação deveria acontecer e consumir 4,5 gramas de carbonato de cálcio. Por isso que 4,5 gramas de carbonato de cálcio é uma quantidade de massa, de uma massa teórica que você calcula. Boa noite, Joyce, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, essa quantidade de 4,5 gramas de carbonato de cálcio é uma quantidade teórica, que a gente calcula o quanto que seria, quanto se reagiria, e aí eu vou calcular a massa de carbonato de cálcio que reagiu, na real, em função desses 95% de rendimento. Quando eu verificar isso aí vai dar uma massa de 4,275 gramas. Veja, é a massa que reagiu, mas ele não quer a massa de carbonato de cálcio. Ele quer a massa de óxido de cálcio. De óxido de cálcio. Pois bem, então veja, a massa de carbonato de cálcio é essa aqui. Eu vou transformar, então, esta massa aqui, né, que é a massa real, que reagiu, em mols. Então, 100 gramas de carbonato de cálcio equivale a 1 mol de carbonato de cálcio. Ah, onde você está vendo isso? Aqui. 1 mol disso reage com 1 mol disso aqui. E onde eu achei esse valor? Esse valor é a massa molar do carbonato de cálcio. Essa a gente pega na tabela periódica. 100 gramas por mol de carbonato de cálcio é uma relação. 1 mol de carbonato de cálcio equivale a 100 gramas. Então, 100 gramas de carbonato de cálcio equivale a 1 mol de carbonato de cálcio. Essa massa aqui de 4,275 foi calculada aqui. 4,275 gramas de carbonato de cálcio. Isso aqui equivale a quantos mol de carbonato de cálcio? 0,04271 mol de carbonato de cálcio. Eu vou pegar essa quantidade em mols aqui e vou fazer a conta olhando para essa equação e olhando e usando esses coeficientes estequiométricos. Aqui é 1, aqui é 1 também e aqui é 1 também. Bem, como que nós vamos fazer essa conta? 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de óxido de cálcio. 0,04271 mols de carbonato de cálcio produz a mesma coisa de óxido de cálcio. Mas ele quer a massa, ele não quer o número de óxido de cálcio. Então, a massa molar de óxido de cálcio, a massa molar é 56,077 gramas por mol de óxido de cálcio. Então, 56,077 gramas de óxido de cálcio equivale a 1 mol de óxido de cálcio. 0, que está aqui em cima, 0,04271 mol de óxido de cálcio equivale a que massa? 2,395 gramas de óxido de cálcio. Então, essa é a massa, né, de óxido de cálcio que foi gerada se baseando nas reações de rendimento. Lembrando que essas reações de rendimento você sempre pega a massa teórica e divide pela massa. Desculpe, você pega a massa real e divide pela massa teórica. Massa real geralmente é uma massa menor em relação à massa teórica que é calculada usando as definições estequiométricas. Tudo bem, gente? Veja, eu falei aqui sobre reagente limitante, reagente em excesso, falei sobre impureza e falei sobre rendimento de reação. Vocês têm alguma dúvida nisso? Alguma dúvida nisso, moçada? Porque nós vamos fazer exercício. Repetir o início do. O início. Especifica melhor, Clarice. O início desse exercício? Dessa.
Os primeiros que eu falei. Os primeiros que primeiro? Primeiro dessa parte de reagente limitante, você está falando? Reagente limitante ou você está falando os primeiros? Você está falando para eu falar sobre esse. Ops. Você está falando para eu falar sobre essa questão do rendimento de reação ou você está falando para falar sobre reagente limitante? Quando eu cheguei, você tava falando de reagente, se eu não me engano, né? Ah, reagente limitante. É. Você viu essa questão quando estava falando de reagente limitante? Eu vi só o finalzinho. Não consegui Não, tá acompanhar bom. muito o começo, não. Então, olha só, o que eu falei aqui no início para vocês é o seguinte: numa reação química, bem, vou passar aqui. Quando você olha uma reação como essa, ele tem esses numerinhos que estão aqui na frente dos reagentes e também dos produtos. Esses numerinhos são coeficientes estequiométricos, ou seja, eles mostram uma relação direta de reação. Ou seja, eles falam o seguinte, para essa reação em particular. 1 mol de etanol precisa de 3 mol de oxigênio para produzir 2 mol de CO2 e 3 mol de água. Se não for nessa proporção, a reação não acontece. Então, é, quando a gente faz cálculos estequiométricos, se numa reação química a gente colocar massa de etanol e a massa de oxigênio nestas proporções de 1 de etanol para 3 de oxigênio, a reação vai acontecer. Ela vai acontecer. Agora, em geral, isso não acontece. Em geral, o que que ocorre? Eu vou ter mais de um reagente em relação ao outro. Então, eu posso ter mais de etanol ou mais de oxigênio, e aquele que tiver em maior quantidade, ele acaba sobrando na reação. Aquele que está em menor quantidade, ele acaba sendo consumido totalmente. Se ele vai ser consumido totalmente, existe uma questão que precisa ser levada em consideração. Se ele está sendo consumido totalmente, ele, a partir do momento que ele é consumido totalmente, ele vai acabar, se ele vai ser consumido totalmente, ele vai acabar parando a reação. A reação não vai se processar. Então, essa é a característica daquilo que nós chamamos de um reagente limitante. Reagente limitante é aquele que limita a reação, é aquele que a hora que a reação química, a hora que a quantidade do reagente acabar, a reação parou. E ainda assim vai sobrar mais reagente, é, vai sobrar mais reagente no processo, o reagente em excesso, né? Vai sobrar o reagente, esse reagente que vai sobrar é o reagente que está em excesso. Então, nós vamos fazer exercício disso, Clédio. Talvez fique mais claro na hora que a gente fazer exercício. Mas basicamente é isso. É saber que numa reação química você tem reagente limitante e você tem reagente em excesso e as contas, eu acho que o mais importante de tudo isso é que as contas, elas precisam ser executadas, elas precisam ser efetuadas usando-se ah, o reagente limitante. O reagente limitante. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Então, vamos fazer os exercícios. Eu vou começar sempre com reagente limitante. Nunca fazer isso quando a gente consegue, quando a reação, aliás, quando a questão, o exercício permite que você possa fazer uma reação química e você possa fazer uma reação química com entendimento de quem que é o reagente limitante, quem que é o reagente em excesso. O que que significa isso que eu estou falando para você? Ele precisa dar informações do reagente limitante e reagente do reagente limitante. Ele precisa dar informações de ambos os reagentes. Se ele me dá informação de apenas um, não tem como você ficar calculando reagente limitante. Você vai ter que fazer a reação química imaginando que toda a concentração que foi informada de um reagente só vai ser consumida para produzir o produto, né? Nós vamos fazer exercício, vocês vão entender o que eu estou falando. Podemos ir lá para os exercícios? Muito bem. Pois não, Guilherme. Pode falar. Estou à sua escuta. Claro. O salvar está sendo gravado também. Sem dúvida.
Sim, senhor. Claro, eu sempre. Todos os exercícios que a gente está fazendo, eu estou colocando no Ava lá, tá? Inclusive também da prova que eu já corrigi. Se é que vocês viram que eu corrigi a prova, né? Vou colocar lá também. A prova, eu vou ter que fazer a correção dessa prova também. Beleza. Olha lá. Vou fazer aqui. A gente ainda vai conversar da prova, tá? Não sei se a gente vai falar hoje, mas a gente vai falar da prova. Eu vou passar aqui para a gente fazer a resolução. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Acho que assim está suficiente. Vamos fazer aqui. Primeiro exercício aqui, ó. Primeira questão. O cloro é utilizado pelos fabricantes de tecidos para clarear roupas. O excesso de cloro é destruído por sua reação com o tiosulfato de sódio, conforme a ilustração abaixo. Está aqui, tiosulfato de sódio reagindo com cloro, gerando o ácido monossulfato de sódio mais o ácido clorídrico, ou sal, né? Gerando o sal monossulfato de sódio mais o ácido clorídrico. Primeira pergunta: quantos mols de sulfato de sódio são necessários para reagir com 0,12 mols de Cl2? Então, primeira coisa, você percebe que a questão não te dá o número de mols de Cl2, veja bem, aliás, ela não dá a quantidade de número de mols de tiosulfato, ela está pedindo para você calcular. Quando ela faz isso, esse tipo de questão, você já precisa assumir que essa quantidade aqui, ó, 0,012 mol de CO2 vai ser consumida totalmente. Se fosse dado a quantidade de sulfato de tiosulfato de sódio e de Cl2, ele nem perguntaria a quantidade de tiosulfato que tem. Ele iria te perguntar quanto que vai ser produzido de ácido clorídrico e de monossulfato de sódio. Ora, então aqui não tem que pensar de reagente limitante e reagente em excesso. Não tem como. Você vai calcular, né, um dos reagentes. Então você tem que assumir que todo Cl2 vai ser consumido. Deu para entender aí? Pois bem. Vamos resolver aqui. Então, quantos moles de tiosulfato são necessários para reagir com 0,2? Primeira coisa, vamos ver se a equação está balanceada. Aqui eu tenho dois átomos de sódio, aqui eu tenho dois átomos de sódio, aqui eu tenho dois átomos de enxofre, aqui eu também tenho dois, aqui eu tenho 3 de oxigênio. Ops. Olha só, aqui eu tenho 3 de oxigênio, aqui eu tenho 8 de oxigênio. Tem alguma coisa estranha aí, né? E aqui eu tenho 8 de... Ué? É, meu Deus. Essa reação não está balanceada. Não está. Percebe que essa reação não está balanceada? Percebem? Vocês percebem que a reação não está balanceada? Então ela não está balanceada. Ó. Eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui. Eu tenho 4 átomos. 4 não, 8 átomos de oxigênio aqui. Aqui eu tenho 8 átomos de hidrogênio, aqui eu não tenho nenhum átomo de hidrogênio.
Aqui eu tenho 8 átomos de cloro, aqui eu tenho 8 átomos de cloro. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é balancear essa equação. E outra coisa, no mínimo precisa colocar água, porque ele está falando quantos moles de água reagiram. Então ele já está me dando já uma deixa aqui, eu vou fazer isso, vou colocar moléculas de água. Eu não faria essa questão na prova, tá, gente? Só para deixar bem claro para vocês, isso aqui foi uma equação tirada de livro. Ô, professor, Oi, então esse hidrogênio que surgiu nos produtos é da água? exatamente. É porque não Exatamente. tem hidrogênio na... Teria, aqui, é a Clarice que está falando, né? É, Então, Clarice, aqui teria, de novo, né? Não fui eu que escrevi esse exercício, foi do livro. Aqui teria que a pessoa que escreveu esse exercício lá no livro teria que falar, sabe, que a reação acontece envolvendo água. Eu acho que ele poderia não colocar esses números, deixar para balancear e colocasse água aqui. Então aqui tem um problema nessa reação, né? Dessa equação. A aham. equação desse exercício, né? Mas enfim, vamos fazer aqui. E eu vou colocar inclusive a água aqui, que eu não sei quantidade. Vamos verificar agora. 2NaHSO4. Eu não vou colocar essas informações, se é aquoso. Vou colocar só as quantidades aqui. Vamos só deixar isso aqui certinho. Bem, vamos verificar agora aqui, ó. Aqui eu tenho 8 átomos. 8 átomos de oxigênio. 2 vezes 4 dá 8 átomos. Aqui você tem 3 átomos de oxigênio. Eu preciso ter mais 5. Se eu colocar 5 aqui, eu vou ter esses 8 átomos. Então eu vou repetir de novo. 2 vezes 4 dá 8 átomos de oxigênio. Aqui você tem 3 átomos. Se eu colocar 5 vezes 1, vai dar 5 átomos. 5 átomos de oxigênio mais C dão 8. Aqui você tem 8 átomos de hidrogênio com mais 2 átomos de hidrogênio. São 10 átomos de hidrogênio. 2 vezes 1 dão 2. Mais 8 átomos de hidrogênio são 10. 5 vezes 2, 10 átomos de hidrogênio. Você. Só um minutinho, gente. Deixa eu colocar aqui meu carregador. Só um minutinho. Então, vocês vejam, nós temos 10 átomos de hidrogênio, aqui também temos 10 átomos. Eu tenho 8 átomos aqui de cloro, aqui você também tem 8 átomos de cloro. Você tem 2 átomos de enxofre, aqui você tem 2 átomos, ó, 2 vezes 1 são 2. 2 átomos de sódio, aqui também 2 átomos, agora está balanceado. Agora fica fácil a gente fazer a reação. Porque ele está falando o seguinte: quantos moles de tiosulfato são necessários para reagir com 0,12 mols de cloro? Primeira coisa, nós temos, vamos fazer aqui, eu tenho que 1 mol disso reage com 4 mols de cloro para produzir 2 mols de monossulfato de sódio e 2 mols de monossulfato de sódio para produzir 8 mols de ácido clorídrico. Se eu tivesse 0,12 mol, quanto de tiosulfato seria necessário? Ah, como que faz essa conta? Basta nós multiplicarmos em cruz. Basta a gente fazer essa multiplicação em cruz. Apenas isso. Então, fazer apenas isso significa que 4x é igual a 1 vezes 0,12. Você vai fazer essa conta.
né? Então, isso aqui vai ser x, vai ser igual a 0,12 dividido por 4. E aí, se nós pegarmos 0,12 dividir por 4, nós vamos ter como resultado 0,03 mol. Então, esse x aí, ó, esse x, aliás, esse x aqui é 0,03 mol. Então, essa é a resposta da letra A. Na resposta da letra B, pergunta quantos mols de água reagiram se foram formados 0,24 mols de ácido clorídrico. Vamos pegar aqui. Então você tem aqui 5 mols de água reagem para produzir 8 mols de ácido clorídrico. Se eu tenho 0,24 mol de ácido clorídrico, quanto que eu vou produzir quanto que eu vou reagir ou preciso de água para reagir? Então eu vou ter que fazer novamente uma reação aqui em cruz, né? Vou ter que fazer uma reação aqui em cruz. Esse X aqui, ele vai ser igual, vou fazer a conta aqui do lado. 8x vai ser igual 5 vezes 0,24. E aí, x vai ser igual 0,24 vezes 5 é 1,2 dividido por 8. E esse resultado vai ser x igual a 0,15. E aí você vai ter que esse x aqui é 0,15. Vou deixar aqui, né? X, vou colocar aqui embaixo. X vai ser igual a 0,15 mol. Aqui, mol de água. Aqui, mol de tiosulfato de sódio. Alguma dúvida nisso, gente? Alguma dúvida nesse exercício? Nada complicado, né? Nada complicado. Sigamos. Vamos ver esse exercício aqui. A obtenção do sulfato de alumínio pode ser feita usando-se a reação do cloreto de alumínio com ácido sulfúrico. Então, cloreto de alumínio com ácido sulfúrico, gerando sulfato de alumínio e ácido clorídrico. Esse composto é bastante solúvel em água, e assim, para isolá-lo da solução, essa tem que ser completamente desidratada. O ácido clorídrico, sendo volátil, é facilmente eliminado por evaporação. O sólido residual, no entanto, tem que ser aquecido até um pouco mais de 200 graus Celsius para eliminar toda a água. Em uma experiência... Um momento. Boa noite, Tatiane. Seja bem-vinda. Em uma experiência, 25 gramas de cloreto de alumínio foram misturados com 30 gramas de sulfato ou de ácido sulfúrico. Foram isolados, eventualmente, 28,46 gramas de sulfato de alumínio. Calcule o rendimento percentual. Então, veja, você tem... aqui as questões já é diferente. Veja, ele deu a quantidade dos reagentes,
Pede para você calcular o rendimento percentual da reação e dá para você um valor real que foi obtido da reação. Então, primeira coisa, vamos ver se essa reação está balanceada ou não, né? Vamos colocar aqui. A reação é 2, cloro 3, que vai reagir com... Opa! Que vai reagir com 3 de ácido fúrico. Alumínio 2, SO4, 3, 6, ácido clorídrico. Deixa eu acertar isso aqui. Aqui. Então veja, cloreto de alumínio, ácido sulfúrico. Vamos fazer as contas agora, tem que fazer o balanceamento. Aqui eu tenho 6 átomos de cloro. 2 vezes 3, 6. Vamos ver desse lado. Tem 6 de cloro. 2 átomos de alumínio. Aqui tem 2 átomos de alumínio. 6 átomos de cloro. 6, oh, meu Deus. 6 átomos de hidrogênio. 6 átomos de hidrogênio. 3 átomos de enxofre. 3 átomos de enxofre aqui. 12 átomos de oxigênio. 12 átomos de oxigênio. Então, ela está balanceada, essa reação química. Bem, estando balanceada, nós podemos fazer a reação química, podemos fazer a estequiometria da reação. Qual que é a ideia agora aqui? Veja, ele te cita que você tem 25 gramas, você tem 25 gramas disso, e você tem 30 gramas disso aqui. Beleza? E do jeito como está, nós precisamos saber quem é o reagente limitante, porque eu vou fazer a conta aqui para poder determinar depois o rendimento percentual. Então, deixa eu fazer abrir aqui a minha tabela periódica. Vou precisar dela. Aqui eu vou precisar determinar a massa molar do cloreto de alumínio e a massa molar também do ácido fúrico nesse momento. Então eu vou precisar, vamos lá, o cloreto de alumínio, vamos aumentar um pouquinho. Ou vamos fazer o seguinte, para vocês enxergarem. Cloreto de alumínio, ainda está pequeno. Aqui. Então, o cloreto aqui, ó. Cloreto de alumínio. Cloreto, lembrando, né? Cloreto de alumínio são 3 cloros e 1 de alumínio. Cadê? Então, eu vou precisar aqui achar a massa molar do cloreto de alumínio. E vou precisar também achar do ácido sulfúrico, pelo menos nesse início. Bem, cloreto de alumínio, o que eu vou fazer? Vou pegar essa massa molar aqui, vou pegar essa primeira, 35,44, vou multiplicar por 3 e vou pegar do alumínio, mais 26,98. Isso aqui vai dar 133,3 gramas por mol. Vamos pegar do ácido sulfúrico, são 4 diátomos de oxigênio. Vamos pegar o 16 vezes 4, mais o enxofre, vamos pegar esse 32,05, mais 2 vezes o átomo de hidrogênio. Vamos ver o hidrogênio aqui. 1,007. Então, 2 vezes 1,007.
Isso daqui daria como resultado de massa molar 98,064. Então, nós vamos usar esses valores de massa molar para o ácido. Vai, meu filho. Pelas barbas. R$ 98,064 gramas por mol. É isso que nós vamos usar. Bem, calculado isso daqui, então você tem como informação que a massa molar do cloreto de alumínio é igual a 133 gramas por mol. E você tem que a massa molar do ácido sulfúrico é igual a 98,064 gramas por mol. Vamos fazer, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou transformar essas massas aqui em mol. Eu só vou fazer uma coisa antes. Vou abaixar aqui um pouquinho. E vou pegar essas informações de massa molar, vou colocar aqui em cima. Vamos calcular essas massas, 25 gramas, né? Então eu tenho que 1 mol de cloreto de alumínio equivale a 133,3 gramas de cloreto de alumínio. E eu gostaria de saber quantos mols valem 25 gramas de cloreto de alumínio. Bem, isso aqui vai me permitir calcular, vou fazer, né, uma regrinha de 3. Você vai pegar 25, dividir por 133,3. Isso daqui seria 0,1875 mol. Isso aqui é o resultado desta conta. Vou fazer a mesma coisa para o ácido sulfúrico. 1 mol de ácido sulfúrico equivale a 98,064 gramas de ácido sulfúrico. Se eu tenho 30 gramas de ácido sulfúrico, cadê? Quantos mols eu vou produzir de ácido sulfúrico? Ou quanto eu poderia? 30 dividido por 98,064, 0,3059 mol. Bem, sabendo isso, então, esses 25 gramas equivale a 0,1875 mol, e esse 30 gramas equivalem a 0,3059 mol. O que nós fizemos aqui? Eu só converti essa massa desses reagentes em mol. Agora que eu vou fazer a conta, para ver quem que é reagente limitante. Veja, eu posso fazer a reação com qualquer, assim, balizando ou o cloreto de alumínio ou o ácido sulfúrico. Eu vou escolher o cloreto de alumínio. Então, escolher o cloreto de alumínio significa o seguinte: 2 mols de cloreto de alumínio reagem com 3 mols de ácido sulfúrico. 0,1875 mol de cloreto de alumínio reagiria com quanto, ou melhor, né, quantos mols de
ácidos sulfúricos seriam necessários para reagir com os 18,75 mols de cloreto de alumínio? 0,28125 mols de ácido sulfúrico. Perceba o seguinte, ó. Para que esses de 0,1875 mols de cloreto e cloreto de alumínio sejam consumidos completamente, eu preciso de 0,28. A pergunta é, você tem esse 0,28 mols de ácido sulfúrico? Olha bem, e escreve aí se você tem. Você tem essa quantidade, essa massa de ácido sulfúrico na reação química? Você tem? Exatamente. Tem e sobra. Tem e sobra. Você precisa de 0,28, você tem 0,3059. Então, quem que é o reagente limitante? Quem é o reagente limitante é aquele que está em menor quantidade. E quem está em menor quantidade é o cloreto de alumínio. Então, as reações, na verdade, os cálculos precisam ser efetuados a partir das quantidades de cloreto de alumínio. Se a gente não fizer os cálculos a partir de cloreto de alumínio, não vai dar certo. Você vai estar fazendo cálculos sempre dando excesso de reagentes. Tudo bem? Pois bem, nós não resolvemos ainda, porque o que ele está querendo aqui é que nós calculemos o rendimento da reação. Ele me deu uma quantidade de massa de sulfato de alumínio. Então, o que eu preciso calcular? A quantidade de sulfato de alumínio teórica que foi produzida, porque a real ele já informou, foram 28,46 gramas. Então, vamos calcular aqui. Quem que é o reagente limitante? É o cloreto. Então, deixa eu fazer um negócio aqui para identificar. Vou aqui, sabe, só para poder identificar que esse aqui é o reagente limitante. Então, a gente vai ter que fazer a conta. Nós vamos ter que fazer a conta. Eu fiz coisa errada. Esse aqui é o reagente limitante, que é o cloreto de alumínio. Então, eu estou marcando aqui o reagente limitante e nós vamos ter que fazer a conta a partir dele. Então, 2 mols de cloreto de alumínio, eles produzem, aliás, para ficar um pouco mais fácil, deixa eu passar essa equação aqui para baixo. E nós vamos pegar e usar isso aqui. Então, vou fazer a conta com o reagente limitante. Esse aqui eu já vou marcar aqui novamente. Esse aqui é o nosso reagente limitante. E aí é o seguinte, você tem que 2 mols desse reagente produz 1 mol desse. 0,1875 mols vai produzir quanto desse aqui? Essa que é a conta, ou seja, você vai fazer uma conta em X, partindo do cloreto de alumínio e reagindo aqui com o sulfato de alumínio, ou pegando essa quantidade em mols e reagindo aqui com o sulfato de alumínio. Ora, se você for fazer essa conta, vai ser o seguinte, 2x é igual a 1 vezes 0,1875 mol. Isso vai ser x, que é igual a 0,1875 dividido por 2. 0,1875 dividido por 2. Isso aqui vai ser 0,09375 mol. Então, nós produziremos aqui 0,09375 mol. Veja que ele me deu uma massa aqui, olha, de sulfato de alumínio. Nós precisamos
fazer transformar esse número de mol de sulfato de alumínio em massa. Precisamos então fazer aqui também calcular a massa molar desse sulfato de alumínio. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Alumínio. L2, SO4A3. Então vamos fazer aqui, vamos somar. Eu vou ter que. São 4 vezes 3, são 4 átomos de oxigênio vezes 3. Então são 12 átomos de oxigênio. Vamos pegar 16 vezes 12. Mais. São 3 átomos de enxofre, tá vendo? 3 vezes 1 aqui. O enxofre eu vou pegar 32,05 vezes 3. Depois eu tenho 2 átomos de alumínio. Tá aqui, mais 26,98 vezes 2 átomos de alumínio. Se eu não errei a conta, a massa molar aqui do sulfato de alumínio é 342,11 gramas por mol. 342,11. 342,11. Massa molar do sulfato de alumínio. 342,11. Momento. Também. Vou salvar aqui. Então, agora a gente vai converter. Faltou um negócio aqui. Grama por mol. Então, a gente vai pegar vamos converter esse número de mol de sulfato de alumínio em massa. Veja, a massa molar do sulfato de alumínio, essa massa molar aqui do sulfato de alumínio, 342,11 gramas por mol. Então, isso já estabelece o seguinte: 1 mol de sulfato de alumínio equivale a 342,11 gramas de sulfato de alumínio. Pois bem, 0,09375. 0,09375 mol de sulfato de alumínio, Al2, SO4, 3. Quantos nós, vamos lá, teríamos em massa de sulfato de alumínio? 34211 vezes 0,09375. Isso daí daria 32,07 gramas de Al2SO4 3. Veja, gente, isso aqui é igual à massa teórica de sulfato de alumínio que poderia ser produzida. Massa teórica, você está fazendo cálculo. A massa real, ou seja, o quanto foi produzido na reação química, massa real de sulfato de alumínio, a real é essa que foi informada aqui, ó. 28,46 gramas. 28,46 gramas. Como que a gente calcula a porcentagem de rendimento? Porcentagem de rendimento. Você vai pegar massa real de sulfato
de sódio que foi produzida, né, dividido pela massa teórica de sulfato de alumínio que você calculou. Então, essa porcentagem aqui de rendimento, ela vai ser igual a 28,46 gramas dividido por 32,07 gramas. Vamos fazer a conta. 28,46 dividido por 32,07. Isso vai ser igual a 0,8874 ou 88,74, se você multiplicar por 100, 88,74%. Então, esse é o rendimento. Ou você escreve 0,8874 ou 88,74%. Alguma dúvida, moçada? Dúvidas? Tá achando difícil, hein? Tem que tomar é só ter um caminho, é gigante, é verdade, tem que ter um raciocínio, ter calma e sempre ter uma lógica, você tá entendendo? Para fazer isso. Se você sabe calmamente fazer os exercícios, você consegue. Se você não conseguir, veja bem, se você prestar atenção aqui, olha, o que nós fizemos primeiro? Primeiro convertemos as massas em número de mols. Tá aqui, os números de mols. Depois você tem que fazer e verificar a questão do reagente limitante. Então, achou que é o reagente limitante. Depois que achou o reagente limitante, você começa a fazer a equação mesmo. Que aí eu quero saber quanto, usando o reagente limitante, né, quanto de sulfato de alumínio vai ser produzido, a gente já fez aqui. E a partir do resultado, eu vou conseguir fazer o cálculo do rendimento da reação. Vamos. Deixa eu ver como que é o próximo. Professor, Oi. se ele já desse na questão que o reagente limitante seria o cloreto de Ah, alumínio, se ah. ele já desse informação, então era só fazer direto. Direto. Aí você, em vez de fazer qualquer tipo de conta, para isso você já pegava, calculava o número de mol, já vinha aqui para baixo, né? Você não precisaria, você não precisaria fazer essa conta aqui. Na verdade, você já vinha direto para cá, para saber quanto de sulfato de alumínio foi produzido e continuar os exercícios. Aí você faria toda essa parte aqui, Entendi. beleza? Vou fazer o seguinte, já são basicamente 20 horas. Nós vamos dar uma paradinha, né? E depois, quando a gente voltar, a gente continua fazendo os exercícios, a gente vai falar também novamente sobre estabelecer uma data. Vamos falar de datas. Aí a gente vai conversar, tá bom? Vou dar um intervalo de 15 minutos para vocês aí. Estamos encerrando essa primeira parte, daqui a pouco a gente volta, falou? Boa janta para vocês aí.